Muito bem, amigos telespectadores do Canal Aberto, eu estou aqui do lado do Tenente Lupino, porque na manhã desta quarta-feira nós estamos aqui num galpão de uma empresa que está desativada, onde acontece aí o treinamento da Força Tática. Esses treinamentos acontecem periodicamente. E qual é o objetivo desse treinamento, Lupino? Esses treinamentos aí a gente realiza algumas manobras, algumas formações táticas aí. Esse específico é sobre CDC, que é Controle de Distúrbios Civis. Por exemplo, manifestações aí agressivas, né, que foge da ordem e que vai precisar de uma intervenção policial para o restabelecimento da ordem. Então, o maior objetivo é esse. Outro exemplo também aqui na nossa área é a questão de torcedores, né? Então, de repente, a gente pode se deparar aí com inúmeros torcedores, briga. E esse tipo de formação específica é para dissipar a massa, que as pessoas elas deixem de causar o tumulto no local e se dissipem, né, perdendo força, coisa e tal. Então é onde a gente faz algumas formações defensivas em linha, progressões e principalmente com o uso aí de material de menor potencial ofensivo, que são as granadas explosivas, lacrimogêneas, pimenta, sprays, cacetetes. E a ideia é justamente essa, é dissipar a massa, aquela turba, aquele tumulto que quebrou a ordem pública, né? Que fugiu de controle. Não é uma simples manifestação pacífica. É quando essa manifestação ela foge à lei. Então precisa de uma intervenção policial. Então é para isso esse tipo de treinamento. Para manter o entrosamento da tropa, a uniformidade nos movimentos e a técnica, a boa técnica para isso. Bom, você estava falando com relação a esses apetrechos que são usados, né, como bomba de efeito moral, etc. Isso é para mexer diretamente no psicológico dos manifestantes, é isso? Eles... Ou também tem um agente que acaba fisicamente agredindo esses manifestantes ou não? Eles são menos letais, né? Mas todo esse material ele pode se tornar letal dependendo da forma como ele for usado. Como, por exemplo, existem distâncias de segurança, existe uma técnica para se utilizar, como, por exemplo, o elastômero, né, a famosa bala de borracha. Ela tem uma distância mínima que a gente tem que obedecer aí, que é 20 metros. Né? A menos que isso daí, ela vai aumentando o poder de letalidade dela. Essas granadas, mesmo as explosivas, elas deveriam ser inócuas, mas se pegar perto de um manifestante, por exemplo, ou então a pessoa for chutar um artefato disso daí, pode ter ali complicações, desde auditivas ou mesmo lesões na parte dos membros inferiores, né? E fora isso a gente também tem os agentes inquietantes, que é o gás pimenta, o gás lacrimogêneo, né? Então isso daí não existe organismo preparado para isso. Isso daí ele vai aos poucos, dependendo da densidade com que atingir o manifestante ou a pessoa, mesmo a tropa, ninguém cria resistência a esse tipo de agente. Ele vai ter um efeito no corpo, no organismo da pessoa, e a gente vai querer deixar o local. Então, ele em baixa concentração e por um curto período de tempo, não há registro de sequelas, né? Mas com uma densidade muito grande, ou se a pessoa permanecer exposta a ela por muito tempo, pode deixar sequela sim, mas o que se espera, uma reação natural de qualquer ser humano, né, até porque a intensidade com que isso daí atinge o organismo é muito forte, é a gente deixar o local. Você vai querer se ver livre daquilo porque é tosse, você começa a lacrimejar e em dados momentos você pode até inclusive perder os sentidos. Mas a primeira coisa, a hora que você sentiu o agente, você vai querer deixar o local, com certeza. A gente percebe que os policiais fazem uma formação. E a meta é manter essa formação, né? Não pode desfazer essa formação, é importante. Isso, o termo correto, né? A gente até acaba confundindo, mas seria o termo mais, para melhor ilustrar a situação aqui, é o adestramento da tropa. Então a pessoa precisa se condicionar a manter a estrutura, se manter dentro da formação. Porque o que vai tornar, o que vai dar força para o grupo é a formação. Então a gente precisa treinar o nosso homem para que ele não age por impulso, né? Naquele ímpeto de querer resolver o problema sozinho. Aqui a gente não está aqui para resolver sozinho, a gente está treinando para resolver em grupo. Então, por exemplo, às vezes o policial está próximo ali do manifestante ou de resolver alguma situação, ele não pode deixar em hipótese alguma a formação. E ele tem que fazer as transições, ele tem que treinar as transições das formações das frentes, da onde está o pelotão.
ele tem que treinar e isso tudo tem que ser orquestrado, né? Então, quanto mais você faz, mais você vai obtendo ali uma perfeição dos movimentos. Então, esse treinamento aí visa isso. A Rocan sempre está presente? A Rocan, com certeza, né? Ela tem, dentro desse tipo de ação, ela tem uma missão específica, né? Mesmo nas motos, mas ela precisa conhecer a técnica também. Ela também precisa conhecer a técnica, porque é tudo um conjunto, né? A gente tem aí desde a parte dos escudeiros, né? Os atiradores, o pessoal que vai estar com munição de elastômero, com a calibre 12, outros tipos de armamento, lançador. E a Rocan, ela tem uma missão específica também nesse tipo de operação. Então eles participam também.